Olá, meus amigos, uma ótima noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Vamos hoje a mais uma reflexão, mais um estudo em nossa reunião pública da Congregação Espírita André Luiz. Reunião essa em que todos somos sempre bem-vindos e convidados a sempre participarmos, sempre estarmos juntos, colaborando, buscando o aprendizado, e assim nós vamos caminhando e com Jesus aprendendo sempre o seu Evangelho e Kardec nos trazendo tantas explicações, tantas orientações. Bom, meus amigos, para nós iniciarmos o nosso encontro, vamos ler uma mensagem de Emmanuel, que está no livro chamado Pronto Socorro. A mensagem se chama Paciência e Esperança. E Emmanuel se utiliza de uma anotação de Marcos, no capítulo 4, versículos 28 e 29, onde nos diz: a terra, de forma autônoma, frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, e quando o fruto der, imediatamente envia a foice, porque chegou a ceifa. Essa mensagem, Paciência e Esperança, de Emmanuel, diz o seguinte: quem fala de paciência se refere à esperança. À vista disso, paciência quer dizer saber esperar. Nesse sentido, é justo recorrermos à inesquecível lição evangélica. Primeiro, a semente lançada à terra, depois, a flor na ramaria, em seguida, a formação da espiga, e logo após, o grão surgindo na espiga, assegurando a colheita. Não te retires da calma construtiva na tarefa que o mundo te deu a realizar. Todas as forças da natureza aguardam com paciência as realizações às quais se destinam. O fio d'água de uma nascente incorpora-se a outro, formando a fonte, e a fonte desce para o rio que a depõe na grandeza do mar. O tronco, suscetível de auxiliar ao homem na construção da própria moradia, não se fez de um momento para o outro. O carvão é transformado em diamante no curso dos milênios, sob a ação constante dos agentes químicos do solo. Se acalentas algum plano de felicidade, se aspiras a conquistar o conhecimento superior, se anseias obter a compreensão de um ente amado, ou se desejas a recuperação de um ente querido, trabalha e serve sempre na direção do alvo por atingir, sem desânimo e sem precipitação, contando com Deus, porque as leis divinas, para te garantirem a concretização desse ou daquele propósito em matéria de execução do bem, apenas te solicitam saber esperar. Vamos à nossa prece, vamos elevar nosso pensamento ao alto. Bondoso Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para refletirmos sobre um tema do Evangelho, a fim de compreendermos as Tuas lições e aplicá-las em nossas vidas. Rogamos, Senhor, envolva-nos em Tua paz, derramando sobre cada um de nós as Tuas bênçãos de luz, que nos revigoram, nos fortalecem, nos animam a continuarmos sempre trabalhando no bem, sempre fazendo o melhor ao nosso alcance. Fica conosco, Senhor, inspirando-nos a todos. Assim seja. Bom, meus amigos, o tema que ficou para o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão,
está anotado por Mateus, no capítulo 16, nos versículos de 5 a 12, e é intitulado O Fermento dos Fariseus e dos Saduceus. Vamos ver rapidamente o que diz esse trecho que está em Mateus para nós iniciarmos as nossas reflexões. Ao passarem para outra margem do lago, os discípulos esqueceram-se de levar pães. Como Jesus lhes dissesse: Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Puseram a refletir entre si. Ele disse isso porque não trouxemos pães. Jesus, percebendo, disse: Homens fracos na fé, por que refletis entre vós por não terdes pães? Ainda não entendeis, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que eu não falava de pães, quando vos disse acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, compreenderam que não dissera acautelai-vos do fermento do pão, mas sim do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Num primeiro momento, quando nós fazemos essa leitura de uma única vez, ela parece meio confusa. Mas se nós lermos com cuidado, especialmente se alguém estiver com a Bíblia à mão, estiver acompanhando, em Mateus capítulo 16, versículos 5 a 12, lendo com cuidado, nós vamos observar o seguinte. Primeiro, os discípulos e Jesus, eles estavam à beira de um lago e eles iam atravessar para o outro. E os discípulos esqueceram de levar pães. Era comum quando se fazia uma longa viagem, e Jesus costumava fazer longas viagens com os discípulos, era comum alguns deles levarem pães para que eles pudessem se alimentar. Mas Jesus, buscando passar uma lição para eles, pediu que eles tivessem cuidado com o fermento. Pediu que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Só que os discípulos não entenderam o que Jesus quis dizer. Por isso eles falaram: Jesus está falando do fermento só porque nós esquecemos de trazer os pães. E aí Jesus começa a travar uma conversa com eles para esclarecer que ele não estava falando de pães. Ele estava falando de outra coisa. E no final, os discípulos compreendem que essa outra coisa, que era o fermento, tinha o significado de ensinamento dos fariseus, a doutrina dos fariseus. Para nós compreendermos essa passagem evangélica, vamos nos lembrar, junto com Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que numa das grandes viagens missionárias que Jesus fez, ele havia saído de Genezaré, passou por Tiro e Sidom, atravessou a Galiléia, chegou a Magdala, e aí, nesse largo percurso por onde Jesus passou, operando grandes maravilhas, curando enfermos, saciando a fome de 4.000 pessoas no deserto e também de 5.000 pessoas no deserto, onde ele foi, Jesus, fazer a sua pregação a este povo, mas estava no deserto, sem alimento, e ele saciou a fome dessas pessoas. Nós então nos lembramos de Jesus alimentando essa multidão, os discípulos preocupados, porque aquelas 5.000 pessoas estavam com fome.
Eles pedem então para Jesus dispensá-los, para que eles fossem embora, a fim de que eles pudessem buscar o alimento. Mas Jesus sugere que os discípulos os alimentem. Mas os discípulos tinham poucos pães. E o que acontece, todos nós já sabemos, conhecemos essa história, Jesus opera a multiplicação dos pães e todos são alimentados. E aí, mais tarde, decorrido assim algum tempo, Jesus atravessa o lago com os discípulos. E Mateus anota o que nós já vimos, que eles, ao passarem para outra margem do lago, não era um lago pequeno, um lago de peixinhos, de patinhos, não era um lago tão grande que era visto como um mar, e mesmo chamado de mar, de tão grande que ele era. Então, era uma longa viagem que eles faziam, sempre faziam. E passando para a outra margem, os discípulos lembraram que não haviam levado pães. E Jesus, como nós já dissemos, disse a eles: Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos ficaram refletindo. Ele disse isso porque nós não trouxemos pães. Já comentamos, não é? Bom, é importante, inicialmente, nós entendermos quem são os fariseus e quem são os saduceus, já que Jesus pediu que se tivesse cuidado com o fermento deles. Os fariseus eram religiosos hipócritas. Estudavam as leis de Deus, os ensinos de Moisés, mas distorciam esses ensinos das Escrituras para atender às suas necessidades. Por isso, eles eram religiosos hipócritas. Como Jesus dizia, eles eram como túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Não é assim um túmulo? Túmulo por dentro tem a podridão do corpo que apodreceu. Por fora, ele é limpinho, muitas vezes pintado com cal, né? Fica branquinho, e por isso se fala caiado por fora, pintado com cal, né? Então Jesus se referia aos fariseus dessa forma, eram como túmulos, que são limpos por fora, mas são sujos por dentro. Hipócritas, distorciam os ensinos de Moisés, distorciam as leis de Deus. Já os saduceus, Kardec nos esclarece na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo que eles criam em Deus. Nada, porém, eles esperavam após a morte. Só serviam a Deus, tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles mesmos, os saduceus, se limitava à providência divina. E assim, pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objeto essencial da vida. E quanto às Escrituras, eles se atinham ao texto da lei antiga, não admitiam a tradição nem interpretações nenhumas, e colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Kardec nos fala que eles eram os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Então, nós vemos aí que os fariseus eram aqueles religiosos hipócritas que distorciam os ensinamentos das Escrituras, e os saduceus eram os materialistas, os sensualistas daquela época. E Caibar Schutel, nesse livro que nós já citamos, Parábolas e Ensinos de Jesus, sempre nos lembra que Jesus, fazendo essas longas caminhadas com os discípulos,
mantinham sempre pães junto a eles, tendo nesse momento esquecido de levar. Bom, mas vamos relembrar o estudo. Nós já vimos, para nós não esquecermos, que eles atravessaram o lago, esqueceram de levar os pães, e Jesus falou: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mas só que eles não entenderam o que Jesus disse e acharam que Jesus estava se referindo ao fato deles não terem levado pães. Então, quando Jesus pede para que eles tenham cuidado com o fermento, os discípulos fizeram essa associação. Mas Jesus responde dizendo: homens fracos na fé, por que refletis entre vós por não terdes pães? Vejam só, os discípulos não entenderam o que Jesus queria dizer. Achavam que, como Jesus falou de fermento, então ele devia estar se referindo ao fato de não terem levado pães. Mas Jesus, percebendo isso, diz: homens fracos na fé, por que refletis entre vós por não terdes pães? Vamos observar. Quando Jesus fala homens fracos na fé, Jesus está se referindo a fracos no sentido espiritual. Quando falamos fé, nos remetemos a algo de espiritual, algo que vai além das nossas barreiras físicas, além do nosso corpo físico. Nos reportamos ao espírito. E quando Jesus diz: por que refletis entre vós por não terdes pães? É porque os discípulos estavam preocupados com o material. Eles estavam preocupados com o pão material, estavam preocupados com a alimentação. Jesus estava falando do espiritual, eles e os discípulos estavam pensando no material. Tanto é assim que Jesus, continuando a fala, pergunta aos discípulos: ainda não entendeis? E Jesus completa: nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos recolhestes, nem dos 7 pães para 4.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que eu não falava de pães, quando vos disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então Jesus deixa bem claro que ele não está falando de pão, não está falando das coisas materiais. Jesus está querendo passar para eles uma outra mensagem. Jesus, como nós vimos, estava pedindo que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí pode ficar confuso ainda para todos nós, mas fermento, mas que fermento é esse, né? E para nossa sorte, os próprios discípulos compreenderam o que Jesus quis dizer no final dessa fala toda, e Mateus anotou. Os discípulos disseram: acautelai-vos do fermento. Então os discípulos compreenderam que Jesus não disse: acautelai-vos do fermento do pão, mas sim: acautelai-vos do ensinamento dos fariseus e dos saduceus, ou seja, da doutrina que os fariseus e os saduceus divulgavam e viviam. Porque, como nós vimos, os saduceus eram como se fossem os materialistas dos dias atuais. E os fariseus eram aqueles religiosos hipócritas que distorciam a mensagem das Escrituras para atender às suas necessidades, viviam de aparências, se diziam uma coisa que não eram. Então, os discípulos compreenderam do que Jesus estava falando, que era desse ensinamento, dessa doutrina que os fariseus e os saduceus transmitiam.
Bom, e o que nós precisamos retirar desse ensinamento, dessa passagem evangélica? Precisamos olhar para esse fermento dos fariseus e dos saduceus, ou seja, da doutrina ensinada por eles, do que eles cultuavam, o que eles cultivavam e que sofre a reprimenda de Jesus. Precisamos olhar para nós mesmos e observarmos se nós estamos agindo como os fariseus e os saduceus. Será que nós estamos trabalhando maus hábitos na nossa vida? Será que nós estamos agindo de forma a transgredirmos a lei divina, mas buscando fazer de uma forma muito sutil, que é a ideia do fermento? O fermento é uma pequena porção que na massa do pão leveda todo o pão, né? Faz o pão crescer, faz o pão se desenvolver, mas se o fermento é mau, estraga o pão. Então, como é que nós estamos nos comportando? Nós estamos agindo como esse fermento dos fariseus e dos saduceus? Como estamos entendendo a doutrina cristã? Nós vamos observar, nós vamos observar em uma anotação, de João de Jesus Moutinho, no livro O Evangelho Sem Mistérios Nem Véus, que ele nos fala o seguinte: a ignorância associada aos maus pendores e às más ações, que é o que os fariseus faziam, eles tinham os maus pendores e praticavam más ações. Essa ignorância representam os meios de retardar a marcha evolutiva, o nosso progresso, a nossa transformação espiritual. E quando nós crescemos espiritualmente, nós colaboramos também para que outros, assim também, sejam beneficiados, porque a nossa transformação no bem age o bem ao nosso redor. Ele ainda nos diz: a prisão aos cultos e rituais são algemas poderosas, cuja libertação requer muito esforço do discípulo sincero. A prisão aos cultos e rituais são algemas poderosas. Como está a nossa relação com a nossa doutrina religiosa? Será que nós estamos cultivando algum culto, algum ritual, que determinada coisa tem que ser sempre daquela mesma maneira? Tem que seguir sempre aquele mesmo procedimento? Como nos diz Moutinho, isso é uma prisão, uma algema poderosa que nos atrasa, que não nos deixa crescer mais, desenvolver qualidades, porque ficamos presos a detalhes. E os fariseus faziam isso. E Moutinho diz: cuja libertação requer muito esforço do discípulo sincero. Enquanto não houver uma transformação moral efetiva do espírito, o Cristo continuará sendo alvo da incompreensão e da ignorância humana. Então, ele nos chama a atenção para a nossa transformação moral efetiva e nos libertarmos desse fermento que nos traz
desequilíbrio, distorções, e que muitas vezes, se nós nos deixarmos levar por essas distorções, nós passamos essas distorções para os outros. Então temos que ter cuidado, por exemplo, na divulgação da doutrina espírita, para divulgá-la em sua pureza, sem distorções, sem enxertos, sem trazermos coisas de fora, sem modificarmos o que a doutrina nos diz, ou a própria mensagem do Cristo. Precisamos ter esses cuidados. Então, como ele fala, como Moutinho nos diz, que nós precisamos realizar uma transformação moral efetiva dentro de nós, e aí, se nós buscarmos esse ensinamento moral, esse significado da moral, no que Allan Kardec nos ensina, nós vamos ver na questão 629 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntando aos benfeitores: que definição se pode dar da moral? E os espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder. Isto é, a distinção entre o bem e o mal. E era justamente o que os fariseus e os saduceus não faziam. Eles não seguiam uma regra de bem proceder. Pelo contrário, eles distorciam a mensagem das Escrituras para atender às suas necessidades. Precisamos então ter esse olhar, ter esse cuidado. Quando nós estudamos a doutrina espírita e quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós temos que ter o cuidado para não distorcermos essa mensagem, para que ela não seja interpretada ao nosso bel prazer, para atender o que nós queremos, mas buscarmos o verdadeiro sentido daquele ensinamento. Os benfeitores continuam dizendo a Allan Kardec: funda-se a moral na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, quando nós divulgamos o ensinamento, quando nós divulgamos a doutrina, o ensino de Jesus, nós temos que ter por objetivo o bem de todos. E o bem de todos é atender à lei divina. Precisamos então ter o cuidado de passarmos a mensagem de Jesus, passarmos o ensinamento que Allan Kardec nos traz na sua pureza, para que todos sejam beneficiados. Kardec ainda pergunta aos benfeitores, na questão 630 de O Livro dos Espíritos, como se pode distinguir o bem do mal? E eles respondem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. Então não tem o que nós discutirmos. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Então tenhamos sempre esse cuidado que Jesus nos recomenda. E Kardec ainda pergunta na questão 631: o homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, dizem os benfeitores, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E assim é, quando, conforme nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, nós vamos conseguindo distinguir o certo do errado, o bem do mal. É por isso que o desenvolvimento intelectual, ele antecede o desenvolvimento moral, porque é necessário nós conhecermos, nós desenvolvermos a nossa inteligência para distinguirmos o bem do mal. E quando distinguimos o bem do mal e observamos que é melhor fazer o bem, nós desenvolvemos a imoralidade. O mal é tudo aquilo que prejudica o nosso próximo. O bem é tudo aquilo que beneficia, que socorre, que auxilia
o nosso próximo. Então conseguimos distinguir conforme nós vamos desenvolvendo a inteligência. E é isso que Jesus nos convida através da mensagem que ele trava com os discípulos. Não nos preocuparmos com as coisas materiais como estavam preocupados os discípulos. Claro que precisamos nos preocupar com as nossas necessidades materiais, mas que elas não sejam as mais importantes. Que as mais importantes sejam as coisas do Espírito. E Jesus assim nos ensina. Vamos procurar observar o nosso comportamento. Vamos procurar observar como nós estamos nos relacionando com o nosso próximo. Estamos procurando fazer o bem a ele? Ou estamos com os fariseus e os saduceus, buscando enganar aquele que está à nossa frente? Que seja essa uma mensagem de reflexão para nós, que consigamos refletir durante esta noite, observando a nós mesmos, como estamos nos encaminhando e como estamos fazendo na nossa vida, como estamos desenvolvendo a nossa relação com aquele que está junto a nós, o nosso próximo, em especial o nosso familiar, que está tão perto de nós. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz e nós agradecemos por todos os companheiros que nos acompanharam, que nos ouviram e refletiram conosco nas lições da noite. Muita paz. E vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Senhor Jesus, querido amigo, estamos agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos para refletirmos e estudarmos o Evangelho. Que as tuas lições possam tocar os nossos corações, sensibilizando-nos interiormente, a fim de que busquemos a nossa transformação interior, o nosso crescimento moral, o desenvolvimento das nossas virtudes. Perdoa-nos, Senhor, as nossas faltas, mas ajuda-nos a nos corrigirmos. E derrama sobre cada um de nós o teu bálsamo que consola, que conforta, que traz paz. Fica conosco, Senhor. Assim seja. Meus amigos, uma boa noite a todos, muita paz no coração de cada um e que estejamos aqui no nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira, participando destas palestras, dessas exposições da Congregação Espírita André Luiz. Muita paz.